Sofri muito bullying na faculdade e no trabalho, e é muito difícil para mim tocar nesse assunto, e hoje vou abrir meu coração com vocês. Tudo que eu passei me afetou muito e me destruiu por dentro, e me afeta até hoje. Bom, eu tive uma infância tranquila na zona rural, fui criada na roça, então meu ensino fundamental foi todo na roça, e meu pai era o diretor da escola, minha mãe era uma das professoras, então não sofri essas coisas porque eu tinha toda uma proteção ali, né? E um respeito, porque ela é filha do diretor e tal. E fui criada numa bolha achando que o mundo era incrível. Eu ficava ansiosa na minha adolescência. Mal vejo a hora de poder morar na capital, ter minha própria vida. E minha mãe, não se iluda, não é bem assim como você está pensando. Não fica. Aí eu, mãe, que saco, para de ser chata, sabe? E ela, capital não é para qualquer um, não. E eu não quis acreditar nela. E quando eu entrei na faculdade, eu achava que era uma vibe mais adulta, pessoas com a mentalidade um pouquinho mais avançada, nada daquela vibe ensino médio, sabe? E me enganei muito com isso. Quebrei a cara, foi bem complicado para mim. Criei tanta, mas tanta expectativa, pensava, nossa, eu vou fazer muitas amizades, vai ser incrível essa experiência de fazer o ensino superior. Meu microfone descarregou, que saco, e a rua é bem barulhenta, sabe? Mas vou continuar mesmo assim. Assim, fugindo do tema um pouquinho, esse corretivo acho que nada a ver com a minha pele, olha, muito amarelo. Super errei o tom, mas vou usar, já paguei, né? Meu pesadelo na faculdade começou quando o professor formava os grupos e ninguém me queria nos grupos. Tipo, eu sempre sobrava. E assim, não foi nem falta de esforço, tipo, mas você não tentou puxar assunto com as outras meninas e tal. Eu tentava e eu simplesmente era ignorada. Ninguém queria conversar comigo, sabe? Ser colega. Não tô falando nem de ser amiga, sabe? Mas colega, poxa. É muito chato, sabe? Deixar alguém jogado, assim. Não poder nem participar de um grupo é complicado. Muitas vezes eu chegava e falava bom dia e ninguém me respondia, sabe? E uma vez eu escutei um grupinho de meninas que sentou assim do meu lado falando de mim. Tipo, ela é muito esquisita, muito estranha, que menina estranha, esse perfume super doce, que péssimo gosto, falando do meu perfume, das minhas roupas, porque todas elas iam com bolsa de lado, se sentindo as estilosas, e eu ia de mochila mesmo, igual no ensino médio, sabe? E elas riam de mim, tipo, dos meus looks, do meu jeito. E o jeito que ela fala, tipo, até isso incomodava as pessoas, sabe? Aí nesse dia eu lembro que eu cheguei em casa e eu desabei, eu chorei muito mesmo, tipo, fiquei muito mal. E só de lembrar já tá me dando uma coisa ruim, sabe? E os piores momentos era quando tinha que formar grupo, sabe? Grupo de 4, de 6, a ponto de pedir pra professora deixar eu fazer sozinho, porque aquilo era uma tortura pra mim. Falava, deixa eu fazer sozinha, por favor, e a professora, não, é em grupo, você tem que se encaixar em algum grupo, tipo. Aí uma vez a professora, a menina tá sobrando, quem aceita encaixar ela em algum grupo, tipo, eu fui a sobra e alguém teve que aceitar. E a sala ficou em silêncio, tipo assim, ninguém queria. Cara, eu nunca me senti tão humilhada, tipo, deu vontade de sair correndo e desistir de tudo mesmo, sério. E pra não dizer que foi todo o tempo péssimo, eu fiz 2 amizades em todo esse tempo, sabe? Aí eu desisti do primeiro curso, que era engenharia ambiental, e fui tentar direito.
porque eu não me dava bem com as matérias da engenharia e nem com as pessoas, né? É minha ilusão achando que por ser ambiental ia ser mais fácil e não era. E olha a minha inocência, eu pensei, ai, tô indo pro direito, lá vai ser mais legal, pessoas mais interessantes. Menina, foi bem pior, pessoas mais snobs, debochadas, não fui aceita de jeito nenhum, foi muito difícil pra mim mesmo, tipo, eu falei, ai, tem algum problema comigo, realmente eu devo ser muito esquisita, estranha, brega, tudo de ruim pra ninguém querer falar comigo, sabe? E eu estudava de manhã e conheci algumas pessoas da tarde e da noite que diziam que os alunos da manhã eram os piores, mas os mais exibidinhos, porque de família rica e tal, porque quem estuda de manhã é quem tem mais dinheiro. Eu nem sabia dessa teoria toda. Eram pessoas insuportáveis que carregavam o rei na barriga, tipo, ai, porque meu pai é delegado, minha mãe é juíza, que não sei o que, meu pai é promotor. Aí tinha todo aquele nariz em pé. Ai, eu também vou seguir a carreira dos meus pais. E só falava com quem estava ali no mesmo nível que eles, né? E na minha família ninguém é delegado, nada disso. E também não me identifiquei muito com o curso e sempre me sentindo muito para baixo. Eu arrumei um emprego à noite e no emprego eu também não era muito aceita, então juntou as duas coisas, isso estava acabando com a minha saúde mental, sabe? E eu comecei a ter muita insônia mesmo, ficar tipo 5 dias sem dormir direito, sabe? E ficava conversando sozinha, ah, isso aqui não é pra mim não, tipo, o que que eu faço da minha vida agora? Tipo, ninguém gosta de mim, quase não tenho amizades, todo mundo me acha estranha, porque eu sempre fui muito espontânea, eu fui criada sendo espontânea, né, no meu mundinho lá na roça, tinha várias amiguinhas, então assim, nunca imaginei que a minha vida na cidade grande, em faculdade, eu ia passar por uma coisa dessas. E eu já estava tão sobrecarregada, sabe? De trabalhar à noite, chegava em casa 2 da manhã. Quando eu chegava cedo era 1h30 e ainda ter que levantar 5 da manhã para ir para a faculdade e ser detestada por todo mundo da sala. E eu não entendo por que até hoje. Sempre fui tímida, porém eu não acho que eu seja tão chata assim, né? Só sou na minha, mas eu também puxo assunto, eu tentei e ninguém me dava moral. Aí eu pensei, minhas notas estão péssimas, não tô rendendo, ninguém gosta de mim, então vou desistir disso e só trabalhar. Pelo menos no trabalho eu vou ganhar algum dinheirinho, guardar um dinheiro. E fiquei só trabalhando à noite. Em um restaurante, tá? Não era casa noturna de strip, não. Eu era bartender, enfim. E começou todo um pesadelo no trabalho também. Muita rejeição, gente rindo de mim, gerente, sabe, me humilhando, rindo. E eu não queria participar das resenhas que eles faziam muito, eu tava tão cansada que eu só queria ir embora para minha casa, não queria resenhar com ninguém, sabe? Ficar bebendo depois do expediente, conversando com gente que eu não me identificava, mas nem por isso eu tratava mal, então. E eles começaram a se sentir ofendidos porque eu não dava a atenção necessária que eles tanto queriam, né? Que eu ficasse ali entrosada, participando de tudo, só que eu tava muito exausta, sabe? Eu tentava tirar notas boas, minha rotina era muito puxada para ficar fazendo socialzinha, bebendo depois, não quero, tá? Aí nessa época eu tentei postar mais nas redes sociais, porque eu comecei a terapia e eu falava que gostava de gravar vídeos. E o terapeuta falou, ah, então começa, soltar o seu jeito de ser na internet, quem sabe isso possa fazer bem para você. E eu fiz exatamente o que ele me sugeriu. Muitas pessoas me achavam bem engraçada na internet. Ai, você
tem duas personalidades, porque você é super alegre e tal, adoro seus vídeos. E começaram a elogiar, sabe, algumas pessoas do trabalho. E isso gerou uma certa competitividade, porque tinha gente lá que também estava tentando crescer no Instagram e tal. E em nenhum momento eu criei rivalidade, eu só estava vivendo minha vida e seguindo as instruções da terapia, sabe? E me fez muito bem, eu comecei a ganhar um pouquinho de seguidor e tal. E eles começaram, o próprio gerente, olha que infantil, zoar de mim, fazer piadinhas quando eu estava perto. Ai, que não sei o que, a pessoa quer ser blogueira, e todo mundo começava a rir junto. Cara, era uma coisa assim terrível. E eu pensava, meu Deus, o que que eu fiz, né, para merecer tudo isso? Nem dou muita atenção para esse povo. E de repente escolheram ficar me zoando. Eles debochavam de tudo. Sempre adorei malhar, até minhas roupas de academia eles riam, as poses das fotos que eu tirava, ficavam imitando. Aí eu pensava, eu não sei o que é que eu faço, né? E pedia forças a Deus para continuar, porque eu precisava do salário. Mas não foi fácil, nem um pouco. Aí tinha uma amiga lá no trabalho que ela adorava ficar imitando o meu jeito de falar o tempo inteiro e todo mundo ria. Tipo, eles se reuniam para imitar o meu jeito de ser. E eu comentei com ela na época que isso me incomodava profundamente e ela continuou, beleza. E ela, mas é só uma brincadeira, eu te admiro, não leva a mal. E eles ficavam pedindo para ela imitar o meu jeito de falar e a minha risada, os meus trejeitos, que eu tenho mania de rir e fazer assim, até que eu diminuí um pouco, porque foi tanto trauma que eu parei um pouco de rir assim, muito... Enfim, e tudo eles tinham que estar zombando da minha cara, sabe? Aí se eu tinha alguma ideia, tipo, aconteceu de eu ter uma ideia para a empresa, para melhorar lá as coisas na questão da sobremesa e tal. Aí, depois que eu saí da empresa, falaram que não foi eu que criei nada, que eu nunca fiz nada, tipo, um inútil, que foi outra pessoa que criou as coisas. Beleza. E isso me afetou tanto que tive que fazer mais terapia e interromper a terapia depois, porque o dinheiro estava acabando, muito caro, R$ 100 por semana, e eu tive que parar. E o que tudo isso me causou a longo prazo é que hoje eu tenho muito, muito medo de sair na rua e topar com alguma dessas pessoas que fizeram isso comigo, sabe? Tenho pavor. Quando eu vou ao shopping, eu penso, nossa, e se eu topar com fulano, com alguém que fez bullying comigo, eu fico assim, nervosa e eu evito de sair muito, sabe? Ou então tento ir em lugares que eu não posso encontrar essas pessoas, mas de vez em quando eu vejo algumas delas e eu finjo que não conheço, eu me sinto muito mal mesmo, porque eu relembro tudo que aconteceu comigo. E outra coisa muito séria é que eu tenho medo de arrumar emprego, sabe? Medo mesmo. Nunca mais consegui, tipo, já marquei entrevista e na entrevista acabo falando merda. Não sei, aí também sou rejeitada e comecei a vender coisas na minha casa mesmo, empreendendo, porque eu tenho muito medo de viver num ambiente tóxico novamente e terminar de acabar com o meu psicológico. E quando eu saio com meu namorado e os amigos dele, as namoradas dos amigos, eu me sinto muito mal também. Tipo, muito mal. A vontade que eu tenho às vezes é de falar, ai, vai sozinho, quero ficar em casa. Eu já fiz isso e ele foi sozinho. Porque eu sento na mesa e penso que eu vou ser julgada o tempo inteiro, que eu sou estranha, esquisita, que ninguém me aceita. Ai, será que eu pesei demais na maquiagem? Será que meu perfume está desagradável? Eu começo a pensar tudo isso de novo. Não consigo desenvolver um assunto só se eu beber, e isso é um problema sério, porque eu penso, se eu beber, né, eu vou ficar mais desinibida
e vou falar o que eu penso e tô nem aí, tipo, como se a bebida me libertasse. Mas não é legal, eu fico muito triste depois, tipo, eu preciso beber para conseguir puxar assunto com as pessoas, porque se eu não beber, eu acho que eu estou incomodando, que eu não deveria estar ali. Então, vou ter que fazer muita terapia, mas por enquanto eu não estou podendo. E eu fico muito triste quando eu vejo alguém falando que sofreu bullying, sabe? Bullying. Ai, que horror! Sempre achei ridículo quem chora em frente à câmera. Mas é muito delicado pra mim, sabe? Vou ter que me recompor. E assim, se você já fez isso ou ainda faz, saiba que esse tipo de coisa pode acabar com a vida de alguém por muito tempo, sabe? Porque haja terapia pra gente se recompor e conseguir seguir em frente. Não é fácil, porque pensa todos os dias alguém zoando da sua cara, te diminuindo, sabe, te invalidando. Eu fui muito invalidada no trabalho o tempo inteiro, sabe? Eu dava uma ideia, alguém ria da minha cara, sempre me sentindo um bicho. Na faculdade, do mesmo jeito. Nada, nenhuma opinião minha servia para nada, nada valia. E isso foi acumulando dentro de mim. E eu comecei a não querer saber de ter amizade, de querer ninguém perto de mim. Me tornei uma pessoa mais isolada por medo. E eu tinha uma inocência tão legal, tipo, sempre adorava me aproximar das pessoas, ter minhas amizades. Nunca fui de muitas amizades, mas sempre tive. E hoje eu tenho pavor de gente, sabe? Tipo, não faço questão. Cheguei ao ponto de dizer, não faço questão de conhecer gente nova, de ter amizades. Me afastei de muitas, que eu percebi atitudes estranhas e, enfim, não quero mais saber dessas pessoas, porque se não me faz bem, não faz sentido eu continuar andando junto. E o mais estranho de tudo isso é saber que ser você mesmo incomoda as pessoas a ponto de ficar te diminuindo, porque eu sou muito espontânea, autêntica, assim, tipo, se eu gosto de uma coisa, eu gosto muito, eu tenho o meu jeitinho. E muita gente usou esse meu jeitinho para ficar me diminuindo, me imitando, me zoando o tempo inteiro. Uma coisa chata, que eu cheguei até a pensar de criar um personagem para viver no mundo lá fora. Tipo, vou falar diferente, vou falar mais rápido, vou falar das coisas que as pessoas querem ouvir, porque já que eu não sou aceita, eu tenho que criar um personagem. Só que é cansativo, né? Ter duas caras, enfim, não consigo. Uma coisa que já aconteceu algumas vezes é que, tipo, eu gosto de me arrumar. Gosto de roupa estilosa. Eu tenho algumas coisas meio brega, mas assim, eu compro o que eu gosto, o que me agrada. E a ponto de algumas meninas se incomodarem com a minha roupa. Já marquei de ir ao shopping com uma amiga, o namorado e o meu também. E assim, antes de entrar no carro, primeira coisa assim que ela falou: nossa, você tá muito arrumada para ir ao shopping. Tipo, precisa disso? Poxa, não posso nem me arrumar mais. Até as minhas roupas, o meu estilo tá incomodando. Já pensei em ser mais grosseira, tipo, porque eu chego em casa, eu fico magoada, eu devia ter falado aquilo. Eu devia ter respondido, poxa, por que que eu não falei, mano? E fico me martirizando o tempo inteiro, fico horas e horas antes de dormir pensando, aquele dia eu tinha que ter... E eu fiquei calada, sabe? E talvez isso abra espaço para as pessoas me diminuir e falar o que querem. Porque eu sempre fico calada. E esse é o grande problema. Eu não quero mais ser essa pessoa calada. Sabe? Eu quero falar que está me incomodando.
você não deveria falar isso comigo, não gostei dessa atitude, para ver se as pessoas se mancam. Porque eu passo essa imagem de bobinha, ai, de que aceita tudo, pacífica, ai, que, sabe, as pessoas aproveitam. Então não é bom ser caladinho o tempo inteiro, bobinho o tempo, sabe, passar essa imagem. E eu passo isso. É um ponto assim que eu preciso mudar de verdade. Porque as pessoas vão continuar me pisando, o mundo é cruel mesmo, ninguém tá nem aí pra ninguém. Eu tenho noção de que eu não devo me vitimizar, só que é muito chato, tipo, isso me irrita profundamente mesmo. Aí vou aproveitar para misturar um batonzinho aqui, rosado, que esse gloss marrom não tá combinando muito com o blush. Agora deu um toque. Agora tá lavadeira. Ai, sujei o batom. Enfim, enquanto eu não abrir a boca para pôr as pessoas no lugar delas, quando se intrometerem na minha vida, dando opinião que eu não quero ouvir, elas vão continuar me tratando dessa forma. Eu cheguei nessa conclusão, demorou muito, mas infelizmente, enquanto eu ficar igual uma pata-choca, igual a menina lá, protagonista do Chocolate com Pimenta, só chorando pro mundo, as pessoas vão continuar me pisoteando o tempo inteiro. E eu só acho ruim porque eu sinto falta de ser aquela menina da roça que confiava nas pessoas, que acreditava em todo mundo, que não via maldade nas pessoas. Mas infelizmente existe muita maldade, sim. Fazer o quê? E eu sinto falta, sabe? De ter aquela inocência, mas infelizmente foi perdida, não tem como mais. E eu já me preocupei com tanta gente, já ajudei tantas, para depois descobrir que eram as piores cobras que existem. Então, assim, foram muitas decepções. Ajudar demais, acolher, trazer na minha casa, para descobrir que tá me detonando aí pros outros, falando mal de mim, contando detalhes da minha vida, quebrando essa confiança. É terrível isso. Então, tudo isso que aconteceu me fez me afastar mesmo, tenho medo de fazer amizades, enfim. Porque eu sou verdadeira, tá? Sou aquariana, sou muito espontânea, verdadeira. Se eu falar que a pessoa é amiga mesmo, tá? Ai, não fica me chamando, ai amiga, me chamando de amiga, se você nem é amiga. A amizade é uma coisa muito forte, é uma palavra forte, não é qualquer um que é amigo. Então eu sou bem leal mesmo, sou amigona, mas é raro fazer amizades hoje em dia. Tipo, eu também não ando fazendo muita questão. Outra coisa que eu acho que eu não contei é que eu cheguei ao ponto de excluir 2 Instagram e começar do zero por conta dessas pessoas, sabe? E não divulgar, não contar para ninguém, mas algumas me encontraram e começaram a me seguir, eu não sigo de volta, tipo, foi mal, você me fez muito mal no passado, e agora que tá acompanhando minha vida, me poupe, tá? Não sigo de volta mesmo. Fiquei tão abalada que eu pensei, vou deletar minhas redes sociais, vou começar do zero, só vai me acompanhar quem realmente gosta de mim, sabe? Não tem por que essas pessoas que me maltrataram ficar me seguindo, me curiando, não. E é isso, esse foi meu desabafo de hoje. Me conta se você já passou por isso. Beijo!